Epá, sério, meu. Foda. Bem-vindos para mais um episódio de Valium. E, malta, eu acabei de acordar, eu estou mesmo com voz de sono. E, pronto, digamos que o governo e o António Costa, tomam sempre as decisões bué da tarde. E então eu acabo por ficar sempre comprometida, porque parece que sempre que sai Valium, no dia em que eu digo que vai sair Valium, eles decidem tipo, não, mas vamos mudar tudo e fazer com que tudo aquilo que a Sara disse no episódio não faça sentido amanhã. Portanto, digamos que eu tinha gravado um episódio a falar sobre imensas coisas e parece que hoje estava tudo já, não ia fazer sentido. Isto é o quão a informação precisa de ser constantemente atualizada. Tipo, ok, isto não é informação, isto é um podcast, mas de qualquer forma é para vermos que todos os dias as coisas podem mudar e as nossas opiniões parece que já nem fazem sentido. Porque pronto, eu ontem no episódio, por acaso, comecei por falar de uma coisa que foi as dádivas de sangue, as doações de sangue que é preciso neste momento, porque as reservas de sangue estão muito em baixo e com valores alarmantes. E então estava a dizer que gostava de ir doar sangue e acho que é uma coisa que eu não sei qual é a razão pela qual vocês ou são dadores ou não são dadores. Eu, no caso, não sou e, portanto, a minha razão é porque eu tenho imenso medo de sangue, tipo pânico. Aliás, eu nem sei como é que eu estou em saúde, quer dizer, não estou na verdade, mas como é que eu tive, digamos, porque imaginem, para mim faz mesmo confusão. Eu sempre que vou fazer análises ao sangue ou ver alguma coisa na televisão, às vezes eu tenho uma amiga minha que está em veterinária e ela manda-me bué de vezes. Pá, eu já pedi para ela parar, mas ela manda tipo animais a serem abertos e coisas e eu não consigo ver essas coisas, tipo, eu não consigo mesmo. E então, pá, sangue faz-me bué da confusão. E ainda por cima, ver sangue a sair de mim em grandes quantidades. Eu há pouco tempo fui fazer análises, há pouco tempo, há uns meses. E, opá, juro que eu estava ali a desmaiar. Eu não posso olhar, tenho que ter a minha mãe a dar-me a mão. Lá está, e com isto eu também percebi a minha dependência com a minha mãe, mas eu já explico isto mais daqui a bocadinho. Ahm, Pronto, e basicamente fiquei com esta ideia. Pronto, meti na cabeça que queria ir doar sangue, porque obviamente é preciso. E acho que é um ato egoísta da nossa parte, porque imaginem, eu acho que isto acaba por ser um dever de todos nós que vivemos em sociedade e um dia podemos ser nós ou os nossos a precisar. Portanto, acho que tem que ser mesmo um ato não de estou a fazer uma boa ação, mas sim estou a fazer uma ação obrigatória, que é necessária, ponto. Não é estamos aqui a glorificar-nos porque somos dadores ou não somos. Aliás, devemos sim glorificar-nos se somos e se não somos, devíamos começar a ser. E é um bocadinho isto que eu tenho que pensar e parar de ser egoísta de género. Que mas tu não vais porque tens medo de sangue. Tipo, é esse a tua razão. Portanto, meti na cabeça que este mês vou dar sangue. Eu não posso fazer já a minha doação agora. E era isso que eu também tinha falado no episódio que já tinha gravado. Era sobre os mitos que há à volta de doar sangue. Porque eu sempre ouvi dizer imensas coisas e então decidi vir confirmar relativamente a piercings, tatuagens, doenças, idade. Porque até a minha mãe estava a dizer, eu falei disto com ela e ela estava a dizer: mas eu não posso dar sangue. E eu tipo: mãe, podes sim. Não tens nenhum problema que esteja aqui dito. Tu podes dar sangue. Basicamente, olhem, quanto às restrições de idade, é só a partir dos 65 anos é que tem que se verificar com o médico de saúde. Com o médico de saúde. Como é que se... Não, é médico de família. Ai, eu bem que burra, meu. Juro. Opa, isto é de manhã, malta. Isto vai falhar, bué. Eu juro que vai falhar, bué palavras, bué coisas. Mas pronto. Só a partir dos 65 anos é que é um bocado mais crítico. E não é crítico. Vocês não há limites de idade. Quer dizer, há a partir dos 18 anos, pronto. E depois não há. Portanto, é uma questão de falarem com o vosso médico. Eu tenho a certeza que ninguém com mais de 65 anos ouve isto. Se ouve, eu preciso de começar a ter cuidado com o meu palavreado. E depois, por exemplo, pessoas que estejam, raparigas que estejam menstruadas, é uma questão que eu também tinha por acaso, e também não há problema, eles acho que vão verificar o vosso nível de hemoglobina, e acho que é a única coisa que é necessária para ver se há problema ou não naquela altura, mas é mais uma questão de ser um problema também para vocês, e portanto, pronto, eles verificam isso.
Depois também podem repetir as dádivas ao longo do ano, ou seja, as mulheres podem dar até 3 vezes e os homens 4 vezes, pelo menos é isto que é aconselhado. Ahm, Também podem, caso sejam hipertensos, com diabetes, eles só têm que verificar certos níveis, mas de resto tipo, não há assim uma limitação muito grande. Depois, uma coisa curiosa, não é curiosa, mas tipo, se vocês tiverem trocado de parceiro sexual recentemente, têm que fazer um intervalo de 6 meses. Um, ou seja, quando trocam de parceiro sexual, isso também é tipo uma coisa que por acaso é curiosa. Depois, quanto às tatuagens e aos piercings e isso tudo, também podem dar sangue, mas tem que ter um intervalo de 4 meses, ou seja, desde a colocação do piercing e desde que fizeram a tatuagem, tem que haver um intervalo de 4 meses. E foi aqui que eu ontem me apercebi que eu ia hoje dar sangue, e foi aqui que eu me apercebi, ok, afinal eu posso! Não posso pelo menos agora, porque eu fiz uma tatuagem no final de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fiz bem. E acho que sim. E portanto passaram 4 meses agora este mês, mas é só no final, porque eu fiz a tatuagem mesmo no final do mês. Portanto, pronto. Mas de qualquer forma, tivemos uma excelente notícia que foi que muita gente, havia filas para ir doar sangue e pronto, acho que isto obviamente se deve ao facto de termos falado imenso sobre isto, muita gente partilhou, falou-se sobre isto nos diretos do Bruno Nogueira, na televisão, pronto, eu vi em imensos sítios mesmo e pronto, fiquei mesmo feliz de ter visto a notícia de que havia filas gigantes para ir doar sangue, o que é ótimo. E portanto, o que eu aconselho as pessoas a fazer é tentarem ir espaçando, ou seja, não vão todas amanhã, porque pronto, se calhar estão filas e assim e não podem ser logo atendidos, mas vamos nos espaçando, ou seja, eu por exemplo vou no final do mês, porque é quando posso também, mas pronto, acho que é importante, acho que é preciso termos esta consciência de que lá está, um dia podemos ser nós a precisar, ou nós, ou um dos nossos, ou alguém precisa certamente, e portanto acho que acaba por ser uma obrigação nossa. Foi aqui que eu me apercebi ontem que eu sou bem dependente ainda da minha mãe, tipo, que menina mimada. Porque imaginem, eu agora pensei, vou doar sangue, então liguei à minha mãe para ela vir comigo, obviamente. Agora a questão é, porque é que a minha mãe haveria de vir comigo se eu tenho 22 fucking anos? Não faz sentido, exato. Mas se eu agora pensasse, tipo, estou com um problema e não sei de saúde qualquer, a minha mãe tem que vir comigo ao médico. Acham que vou ser eu? E eu vi um tweet sobre isto, por isso é que também estou a fazer esta referência. Mas acham que vou ser eu a explicar onde é que me está a doer e o que é que me está a doer? Não, obviamente que é a minha mãe que vai explicar ao médico. Tipo, claro. E eu pensei bem nisto, tipo, isto é bem real na minha vida. Eu não consigo ir ao hospital sozinha. E agora, com a pandemia, vocês não podem fazer aglomerados de pessoas e, portanto, imaginem, com 22 anos, eu não tenho nenhuma desculpa para ir com a minha mãe ao médico. Obviamente tenho que ir sozinha. Pá, e pronto. Estressei por ter que ir doar sangue sem a minha mãe. Mas pronto, acontece. E agora estava a pensar: será que agora vão pegar nisto e dizer que preciso ir com a minha mãe ao hospital para dizer que sou privilegiada e que sou uma não sei quê? Porquê? Porque eu ando mesmo. Não é cansada, mas as pessoas andam a ficar muito pouco tolerantes às opiniões dos outros e eu própria também discuto com mais facilidade nos últimos tempos. Mas a verdade é que nós temos que começar a ser mais tolerantes e a sair um bocado da nossa bolha de opiniões. E falo também para mim, porque isto também é importante para mim. Ahm, Porque imaginem, por exemplo, no outro dia eu fiz um post sobre as presidenciais, porque é um tema que me importa. Não só política, mas o facto de ser importante nós termos uma voz e principalmente agora, neste momento, é importante nós irmos votar e nós mostrarmos aquilo que queremos. Portanto, eu fiz um tweet, não, fiz uma publicação sobre isso no Instagram, a dar alguns conselhos de como é que eu me informo normalmente sobre política, aquilo que eu sigo para estar informada ou atenta sobre o assunto, como é que podemos votar, onde é que podemos votar, blá, 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 blá. Pronto, e basicamente eu pensei que isto ia ajudar, obviamente, as camadas mais jovens que acabam por me seguir e porque eu tenho muito feedback das pessoas de muitas pessoas que me seguem que política é um assunto sobre o qual não estão tão informadas quanto gostariam e eu também sinto o mesmo e portanto dei um bocadinho a conhecer aquilo que eu fiz
nos últimos tempos, anos, para tentar estar um bocadinho mais informada ou pelo menos fazer um voto com consciência e ter interesse sobre o assunto. Porque de facto tenho muito interesse sobre o assunto, mesmo que não seja a pessoa mais informada do mundo, porque não sou, nem de longe. Até porque eu acho que as pessoas que se afastam das humanidades acabam por perder um bocadinho isto. Eu não estou a falar com eles sobre isto, que é nós de ciências acabamos por estudar as coisas muito afuniladas e eles é o contrário, ou seja, as pessoas de humanidades acabam por abranger mais coisas, cada vez mais coisas, e nós é o contrário, vamos afunilando cada vez mais o conhecimento. Não é bom um nem outro, mas acho que as pessoas de humanidades têm sempre um sentido mais crítico sobre certas coisas. E pronto, se calhar agora na pandemia, por exemplo, estão-se a sentir mais não tão úteis, digamos assim, com muitas aspas. Porque eu, se calhar, por exemplo, a ver uma notícia sobre a Covid, sobre a vacina, whatever, acabo por perceber e por acaso tenho-me sentido. Não é útil, mas não é inteligente que eu quero dizer. É só tenho-me sentido mais incluída, digamos assim, porque acabo por perceber muito melhor as coisas e também já estive a explicar coisas a amigos meus e assim. Não que eu seja um exemplo de farmacêutica, porque não sou e nunca vou ser, não é? Mas pronto, obviamente que já tive muitas cadeiras que me fazem ter um conhecimento um bocado mais geral sobre o assunto. Mas o que é que eu estava a falar? É que não era nada sobre isto. Era sobre críticas nas redes sociais, pronto. E claro que as pessoas do Twitter, dentro daquela bolha de esquerda, tiveram que ficar ofendidas comigo porque eu aconselhei o Observador, e atenção que eu disse, ver notícias do Observador. Porquê? O Observador é uma aplicação que eu uso, e já aconselhei imensas vezes nos meus vídeos, mas ok, tudo bem. Que eu uso há muito tempo. E não tem a ver com ideologia política. Eu instalei o Observador porque me aconselharam e eu comecei a estar 100% informada sobre tudo o que acontece no mundo, porque a verdade é que tenho notícias ao minuto e gosto. É uma plataforma que eu gosto, gosto do formato em que eles colocam as notícias e ponto final. Não tenho que dar sequer explicações sobre isto. Tipo. E então isto, quando eu instalei o Observador, comecei a sentir-me mais aproximada do tema da política, porque constantemente estava a ser informada sobre novas notícias, novas decisões, debates, tudo e mais alguma coisa. E portanto, eu acho que isto, o estarmos informados, é também uma coisa que nos faz aproximar do tema. Eu não estou a dizer que o Observador não é tendencialmente de direita e há artigos de opinião com os quais eu de todo que concordo, a maior parte das vezes, mas eu falei de notícias e imaginei, eu tentei mesmo ser imparcial ao longo da publicação, tanto que eu falei do Observador, que é pronto, um jornal de direita, e depois falei de podcasts que são tendencialmente de esquerda. Portanto, mas isso já não criticaram. Pá, não percebi muito bem qual é que foi o critério. Eu acho que uma coisa que nos ajuda a nós fomentarmos o nosso interesse, neste caso sobre política, é sem dúvida o ouvirmos opiniões sobre o assunto, ouvirmos debater o assunto. Independentemente de ser sobre uma ideologia com a qual concordamos ou com a qual não concordamos. Porque ao eu ouvir uma pessoa que, por exemplo, imaginem, pronto, eu sendo mais de direita, que não tenho nenhuma inclinação política específica ou nenhum partido, mas já falei aqui várias vezes que, inclinando-me um pouco mais à direita, se é que isto se pode dizer hoje em dia, mas pronto, acabo por gostar muito de ouvir, por exemplo, a minha amiga Inês a falar, que é de esquerda, porque gosto de cruzar opiniões com ela e de perceber que eu não sou 100% de direita ou eu não sou 100% de um partido, porque me identifico com muitas das coisas que ela diz e ela também às vezes contrapõe aquilo que eu digo e outras vezes concorda com aquilo que eu digo. E eu acho que é importante é isto, é o debate de ideias, porque já viram se todos tivéssemos a mesma opinião? Era muito... Era difícil, tem que haver este balanço, tem que haver todo este debate de ideias. Não vamos dizer André Ventura, porque não podemos balançar esse louco dos cornos que só diz merda e balelas, porque imaginem, a maior parte das vezes ele está a mentir. Tipo,
eu fico chocada. Olhem, os debates das presidenciais tiraram menos de vida. Eu vi todos desta vez. Consegui. Porque, pronto, estava ocupada com os exames e tudo mais, mas acabei por ter tempo para ir vendo. Quando não via, pronto, acabava por ver na net, porque eles este ano, pronto, acho que tiveram um cuidado redobrado com a disponibilização dos debates. Pá, e eu vi todos, e imaginem, eu não conseguia debater com o André Ventura, ou então berrava e tinha que ir embora, tipo, tinha que bazar da mesa porque não ia conseguir contra-argumentar com uma pessoa que me está a mentir na minha cara. E que não responde às perguntas. Eu não respondi às perguntas, malta. Como assim? Juro, fiquei tão louca a ver os debates. E lá está, percebi que ao ver os debates e ao ouvir o André Ventura a falar, não estou a aconselhar a seguirem-no ou a ouvirem o que ele diz, porque, por favor, não precisamos disso na nossa vida. Mas ao ouvir os debates e ao ouvir pessoas que têm opiniões contrárias às minhas ou que dizem coisas com as quais eu não concordo, eu ainda acabo por ter mais convicções sobre as minhas opiniões, ou menos, acabo por conseguir formular ainda melhor uma opinião. Portanto, acho que é importante nós, como eu estava a dizer, sairmos da nossa bolha e ouvirmos todo o tipo de opiniões para formularmos as nossas. Por acaso, agora também relacionado com isto, sobre as críticas das redes sociais, sobre formular uma opinião e etc. Estava a ouvir no outro dia o podcast do Miguel Luz, o Janela Aberta, que já aconselhei aqui várias vezes. E gostei muito do episódio que ele gravou com a Sofia Barbosa. Acho que abordaram imensos temas importantes. E eles são duas pessoas que têm uma presença ativa nas redes sociais que eu acho importante, no sentido em que fomentam muito a discussão e o debate de temas que são importantes e relevantes para nós jovens. E depois, claro que vou ao Twitter e estava alguém, pá, num termo de cancelar a Sofia e o Miguel, ou pelo menos a Sofia, pelas coisas que ela disse no podcast, que foi, basicamente, o episódio, no caso, tem 1 hora e foram tirar 30 segundos em que a Sofia estava a expor uma opinião que nem era bem uma opinião. Ela estava ali a debater um tema com o Miguel hoje, no caso era sobre piropos e pronto, concordando eu ou não com a opinião dela e tendo ela falado sobre um termo que se calhar não existe, ela estava simplesmente a debater a sua opinião e é isto que se faz nos podcasts. Não sei se as pessoas estão a par ou não, mas imaginem, tudo aquilo que eu estou a dizer agora, eu não tenho uma folha à minha frente com as coisas que estão escritas que eu estou a dizer. Eu simplesmente apeteceu-me falar sobre este tema, estou a falar sobre este tema e estou a debater. E não é que daqui a 5 segundos, quando uma amiga minha me disser, olha, se calhar não concorda bem com aquilo que disseste, eu não possa reformular a minha opinião outra vez, porque isto não é uma certeza. Eu estou a expor a minha opinião neste momento ou aquilo que... Ou seja, estou a formular um pensamento. E era isso que eles estavam a fazer. Eles não estavam com certezas de nada e estavam a debater um com o outro um tema que é muito importante. E ainda bem que falaram sobre isso e que nos fez também falar a nós sobre o tema, porque independentemente da opinião ter sido bem dada ou não, que uma opinião nunca é bem dada, mas whatever, é a opinião dela e ela tem direito a isso. E eu acho que ao nós estarmos constantemente a criticar, é que, imaginem, ela não estava a dizer nada de... Ou se estivesse a dizer alguma coisa errada naquele momento, era aquilo que ela sentia e que ela estava a tentar explicar ao Miguel e ele a contrapô-la. E, portanto, acho que é importante haver isto e fomentar isto nos jovens, porque se vocês forem começar a castrar todos os podcasts, todas as coisas que são feitas e pegar em coisas fora do contexto e começar a cancelar pessoas assim, daqui a nada não há conteúdo, não há... Pronto, vamos limitar-nos a quê? Querem ver televisão? É o programa da Cristina? Querem começar a ver todos os dias? Pá, não sei se é isso que... De onde se extrai a informação, de onde os jovens gostam de tirar as suas opiniões e tudo mais, mas acho que é mesmo importante haver, lá está, este debate de ideias e eu muitas vezes não estou correta com as coisas que digo aqui, as pessoas comentam, têm uma opinião contrária à minha, eu vou lá, respondo, discuto e é isso que eu gosto, é o debate de ideias e acho que é isso que estamos aqui a fazer nos podcasts e portanto, pá, achei ridículo, fiquei mesmo irritada ontem no Twitter. Também, qual é o dia que vamos ao Twitter e não ficamos irritados? Acho mesmo que é raro. E agora, o tema que me fez gravar este episódio todo novo, o encerramento das escolas e das universidades. E eu, no caso, vou só falar sobre as universidades, porque eu não sei
qual é a realidade das escolas neste momento. Eu não estou numa, não frequento, não sei as pessoas que frequentam, não sei quais é que são as dificuldades que passam, porque lá está, eu estive a ler muitas coisas sobre isto, porque havia obviamente opiniões divergentes, e lá está, eu acho que há sempre os dois lados, ou seja, havia um artigo no Público que era uma mãe que dizia: enquanto mãe eu quero que a escola não feche, e enquanto médica peço-vos que o façam com urgência. Se puderem pesquisar isto no Google e ver o artigo, acho que está muito bom e acho que mostra a dualidade disto e mostra o facto de haver sempre dois lados de cada medida e de cada coisa, e portanto também não podemos, obviamente, criticar o governo constantemente. Óbvio que, e eu já falei disto aqui imensas vezes, eu acho que um primeiro-ministro, não é um primeiro-ministro, é um governo e um conselho de ministros no seu total, na Assembleia, onde for, todas as opiniões são tidas em conta e não é o António Costa só que está responsável por tudo isto que estamos a passar, só obviamente todos os portugueses individualmente, cada um de nós, eles, a mãe do António Costa, eu, a minha mãe, a minha avó, toda a gente, pronto. Ou seja, não estou a criticar uma pessoa, um governo, um partido, nada disso. Mas a verdade é que nós não tomámos precauções para esta terceira vaga que estamos a passar agora. E nós fomos sempre acreditando que vem a vacina, vai tudo melhorar daqui a uns meses. Pronto, agora no verão está tudo calmo. E não houve reformulações de nada. As escolas continuaram a funcionar exatamente como funcionavam antes. Simplesmente agora as pessoas usam máscara. Na faculdade, a mesma coisa. A única faculdade onde eu senti que houve esta mudança, das que eu conheço, obviamente, foi a privada, no meu caso, o IPAM, que adaptaram um sistema online e presencial que funcionava muito bem, porque pronto, implementaram mesmo todo um sistema informático lá. E as adaptações foram feitas desta forma, ou seja, nas escolas, nas faculdades as pessoas ainda estavam em regime online e presencial, mas nas escolas não, as pessoas iam todos os dias à escola e, portanto, não houve adaptações nem no ensino, nem nos transportes, nem em lado nenhum. Portanto, obviamente que critico e condeno isto, mas claro que ninguém estava pronto para uma pandemia. As decisões que são tomadas são obviamente tomadas a pensar no bem de todos e não há uma decisão certa que não vá influenciar ninguém, porque há sempre um prejudicado. Acho que o que temos que tentar, e o que estão a tentar fazer, obviamente, é minimizar os danos, não é? Mas sobre as escolas, eu não percebi qual é que foi o problema tão grande de tomar o passo de fechar as faculdades. Pronto, neste momento já foram fechadas, mas aquilo que foi preciso fazer para fechar as faculdades foi ridículo. Parece não, vê-se mesmo que, como eu estava a ver um professor no outro dia a dizer, que falou e falou tudo, nós estávamos basicamente quem estava a tomar as decisões por nós, o governo, não é? Claramente nunca entrou numa sala ou nunca foi a um exame e ver a balbúrdia que é uma sala de exame ou um pré-exame ou um pós-exame. Porque depois do exame vocês não podemos estar à espera, ou podemos, obviamente podemos apelar ao bom senso, mas claro que os alunos vão querer falar, tipo, como é que correu, o que é que achaste daquela pergunta. As pessoas estão ali nervosas, é um momento de muito nervosismo, muita confusão, e em que os professores não conseguem coordenar tudo. E é normal, as faculdades não conseguem, os professores não conseguem, os alunos não conseguem, portanto, eu não estou a culpar as faculdades, ou o professor X, ou o professor Y, ou o aluno X, porque acho que todos acabamos por ter uma influência nisto, mas a verdade é que não estava a funcionar. Os exames, as aulas, o que for, eu ter que ir à faculdade fazer uma apresentação de 5 minutos oral, sendo que a posso fazer perfeitamente online, no mesmo rigor e qualidade, é ridículo. Eu acho ridículo, desculpem. E foi também isso que tentei passar aos meus professores individualmente. Quanto aos exames presenciais, obviamente percebo que vai haver aqui uma tentativa de fraude por todos, porque já houve e porque, obviamente, que só estamos a fazer o exame em casa, eu posso ter um papel à minha frente e vocês nunca vão saber. Agora, faz-me confusão nós estarmos mais preocupados com aquilo que os alunos aprenderam ou deixaram de aprender, em vez de se perguntar aos alunos, mas acham que este semestre correu bem, conseguiram aprender tudo com o regime online. Não, estamos a pensar em quê? Vocês vão copiar nos exames, por isso os exames têm que ser presenciais.
está tudo bem com os professores, tipo, eu percebo, obviamente que percebo as preocupações, mas acho que mais importante do que se os alunos copiaram ou não é a saúde deles e aquilo que eles aprenderam ao longo deste ano. Eu, mesmo que, por exemplo, agora falando do mestrado, porque pronto, é aquilo que me é mais próximo neste momento. Mesmo que não tivesse tido exames, eu fui às aulas todas, aprendi, senti que aprendi. Obviamente que o exame me ajuda a consolidar, digamos que, a matéria, porque acabo por estudar mais para aquele momento da avaliação, não é? Mas imaginem, eu, por exemplo, na última época de exames, eu estudei na mesma. Tipo, eu tentei exames online e passei a 9 cadeiras, porque claramente, se calhar, tinha a ajuda de uma sebenta que estava à minha frente e conseguia olhar para as coisas em que não sabia ou que não me estavam. Ou que aquelas brancas que podemos ter em exames. E ali nos exames presenciais, online, na verdade, isso não acaba por acontecer porque tenho ali a sebenta caso queira ver, apesar de me darem tipo que é 15 segundos para pensar, portanto, nem sequer estamos a apelar ao conhecimento, estamos a apelar mesmo a não haver fraude e pronto, mas pronto, é irrelevante, não é? Ahm, de qualquer forma, acho que o importante é que eu vou estudar na mesma pós exames online ou presenciais, e tal como estou a estudar, ahm, independentemente de eles serem online ou presenciais, independentemente de ir ter a minha sebenta à frente ou não e de os professores não saberem que eu estou com a sebenta ou não, acho muito parvo mesmo esta preocupação tão grande. E agora, uma das. Pronto, eles agora basicamente fecharam as escolas e as faculdades, mas não sei se sabem que ainda vão discutir como é que vão ser os exames e o que é que vão fazer. Em princípio, vamos ter essa notícia hoje, porque amanhã, óbvio que há pessoas que têm exames e precisam de saber. Ahm, mas eu acho que, pronto, há duas, basicamente, vertentes que podem ser aplicadas, que é, das duas, uma, ou os exames passam a ser online, que há muita gente, e o reitor da Universidade de Lisboa não quer isto, tipo, de todo. Ele no início do ano fez um discurso da minha faculdade, pá, que eu fiquei, pronto, eu fiquei chocada com as palavras dele, porque lá está, não vi preocupação nenhuma no ensino, mas sim em todas as outras coisas. Mas pronto, irrelevante. E portanto, a outra opção é começar já o segundo semestre e adiar os exames. Portanto, não quero gerar o pânico com este podcast que vai sair tipo agora, porque eles ainda estão a discutir isto e, portanto, estão várias opções em cima da mesa. E pronto, nós hoje vamos ter, obviamente, a resposta e depois logo saberemos. Não posso discutir sobre isto agora, porque dar uma opinião sobre uma coisa que não vai acontecer não faz sentido. Óbvio que me preocupa se juntarem as duas épocas de exames, e ontem, quando me disseram que esta era uma das opções, eu paniquei, pensei, vou-me tirar da janela, é hoje, basicamente é hoje. Mas pronto, vamos ver como é que isto vai correr. Só gostava que os professores percebessem que os alunos também copiam na sala de aula. Não sei se eles sabem que nos auditórios, debaixo dos olhos deles, há muita gente que copia, mas pronto, tudo bem. Eles, se calhar, como estão ali, sentem que não estão a ser tão enganados. Pronto. É tipo aquele ex-namorado tóxico que nos traiu, mas como nós sabemos, estamos mais descansadas. Pronto, deve ser isto. Pá, estou a comparar ex-namorado tóxico aos professores, basicamente, neste momento. E pronto, malta, acho que é isto. Olhem, conclusões do episódio. Não estressar, estudar. Eu agora vou, assim que acabar o episódio, editar e puser, vou para a minha cadeirinha nova, que comprei uma cadeira porque não estava a aguentar, não conseguia estudar. Imaginem, eu compro as coisas, bué, cá para o quarto, para elas serem esteticamente apelativas, e o meu pai avisou-me que esta cadeira ia ser uma porcaria. E eu andava há 4 ou 5 anos com ela e não estava mais a aguentar porque estava com umas dores nas costas, e estando a estudar em casa todos os dias, 24/7 não, mas muitas horas, pá, estava a ser mesmo mau para mim. E portanto comprei uma cadeira no IKEA e é bué da boa. Ai, é tão bom, não me dói as costas e consigo estar sentada muitas horas seguidas. E pronto, o que é que eu ia dizer? Pronto, estudem, aceitem mais as vossas opiniões e tentem sair das bolhas e não cancelem pessoas do nada. Tentem dar-lhes a vossa opinião de forma mais cordial. Eu também estou a aprender a fazer isso. E vão doar sangue, que eu também vou tentar ir no final deste mês. Depois dou feedback se fui dar ou não. E pronto, é isto. Já sabem, take a Valium sem tomar. Beijinhos.